Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Bom dia, no glorioso e poderoso nome de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então, como nós falamos um pouquinho sobre sofrer por uma causa, quer dizer, por quem ou por quê, então hoje nós vamos falar mais um pouquinho, esclarecer mais um pouco a respeito disto. Então, meus preciosos irmãos, tem coisas que a gente vê, ouve, e a gente não compreende. Pessoas que parece que não sofrem e outros parece que sofrem demais. Mas cada um escolhe o caminho que quer seguir. E quando está colhendo aquilo do qual o fruto do seu caminho, o seu destino, então se dá como miserável, pobre, coitado. Mas vamos falar um pouquinho sobre o sofrer por Cristo. Já falamos muito no outra programação sobre sofrer por pessoas, as quais nós queremos que seja uma coisa e acaba não sendo nada daquilo que nós pensamos. Então, meus irmãos, Tiago, no capítulo 5, verso 10, ele disse: Irmãos, tomai como exemplo de paciência e sofrimento, inverti, né? É sofrimento e paciência, os profetas que falaram em nome do Senhor. Mas, aí vamos para Pedro, 1 Pedro 2,20. Mas que glória é esta? Se, pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Então veja agora uma diferença na colocação. Se, porém, fazendo o bem, sois afligidos e suportais com paciência, isto é agradável a Deus. Então nós não vamos atribuir sofrimentos porque fazemos coisa errada e depois a gente diz, porque eu sou crente. É porque eu sou cristão. Porque isso não terá validade diante de Deus. A palavra é clara, explícita e bem revelada. Quer dizer, eu não preciso de revelar nada, está tudo revelado. Todo mundo compreende esta linguagem. Então, mas que glória é essa? Se pecando e sendo esbofeteados, por isso suportais com paciência? Mas ele está sofrendo, sendo esbofeteado, é porque fez o que não deveria ter feito, está escrito aí. Isso não quer dizer que você tem a glória de Deus, porque você agora vai para a cadeia, ou tem que pagar uma multa. Então, vou dar um exemplo. Eu não obedeço a lei de trânsito. Sou rebelde, né? Então não obedeço a lei de trânsito, atravesso com o sinal fechado, ando acima da velocidade, ando na contramão e tantas outras leis de trânsito. Só vou tomar esse exemplo. Aí então depois vem a minha condenação, vem a minha multa. Aí depois vem tantos pontos na carteira, eu acho que está valendo isto, né? Porque que lei há? Que se não tiver pena, não existe lei. Essa lei não serve para nada. Aí então eu vou lamentar, reclamar,
estou sendo perseguido. Não, eu simplesmente estou colhendo aquilo que foi plantado pelas minhas atitudes. Eu não vou ter a glória de Deus por causa disto. Mas se pelo contrário, se porém fazendo o bem, tem alguém que é afligido, respondendo processo, pagando multa porque fez o bem, obedeceu a Cristo, obedeceu a palavra, se sujeitou às autoridades, tem alguém que está sofrendo porque respeitou autoridades? Então desobedeceu a palavra, por isso sofre. Sois afligido e o suportais com paciência. Então, e agora entra a questão: sofrer por quem? Por Cristo, pela palavra. Você agora está sofrendo pela obediência a Cristo. E aí você suporta com paciência. Você tem consciência de por que você está pagando aquele preço. Então isto é agradável a Deus. Então você estará agradando a Deus através daquele sofrimento. Então aquilo passa a ser um testemunho. E você vai sofrer aquela penalidade com paciência, com paz no coração. Então aquilo se torna um testemunho, uma pregação. Na cruz onde Jesus estava sendo crucificado, existiam dois também sendo crucificados, um de um lado, outro de outro lado. O que aconteceu ali? Vocês sabem. Um suportou a cruz com paciência. Estão vendo? E reconheceu em Cristo a salvação. Então, naquele momento, ele, através do sofrimento, ele viu a Cristo e reconheceu o seu erro. Então, quando o homem entra na presença de Deus, o que ele reconhece, o que ele vê? Ele não vê o defeito do outro, mas ele vê o seu mesmo. Primeiramente, o que ele vê é a sua falha, aonde ele falhou, no que ele está errado. E ele viu onde ele estava errado. E o outro não pôde ver o seu erro. Ele estava justificando-se a si mesmo, querendo que Jesus salvasse o próprio Jesus e salvasse ele também. Agora, aquele que reconheceu foi agradável a Deus. Nós estamos aqui. Então reconheça assim: eu estou pagando essa multa, melhor entendimento. Eu estou passando por essa dificuldade pelos meus próprios erros. Então o ladrão disse: nós estamos aqui pendurados nesta cruz, é porque nós fizemos por merecer. Tem nada a ver porque estamos sendo perseguidos por causa da palavra. É porque nós enganamos, é porque nós mentimos, é porque nós roubamos. Mas este aí não, ele está sofrendo. Não é porque ele fez alguma coisa errada, não. Ele é justo e pio. Ele é honesto e está pagando o preço por causa de nós. Então ele agradou tanto a Deus. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então ele alcançou o que ele precisava na última hora. E Pedro, na sua primeira carta, capítulo 5, verso 10, diz assim: e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. Agora, existem algumas provas que vêm sobre os crentes, que nós devemos suportá-las. Deus permite. Jesus disse nas bem-aventuranças, no capítulo 5 de Mateus, verso 11: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Então tem um verso, uma frase, eu não sei quem é o autor aqui, me esqueci, eu já até citei ele em outra programação. A pessoa disse assim: olha, viva uma vida de tal forma que quando injuriarem de você, quando falarem alguma coisa de você,
estejam mentindo. Estão vendo? Mas a sua vida, ela é perfeita diante de Deus. Então nós vimos isso, que esse sofrer por causa de Cristo, por causa da palavra. Eu perdi isto, eu perdi amigos, eu perdi, meus irmãos não olham mais na minha cara, isso, eu perdi o emprego. Por que você perdeu o emprego? Por que você perdeu os amigos? Por que você ficou só? Consola, vamos lá. Você imagina assim e fala assim, eu tenho que analisar isso. Por que eu vou ficar lamentando? Por que eu vou ficar reclamando? Alegre-se, regozije, se foi por causa da palavra que você perdeu amigos. É desta forma, meus irmãos, a vida cristã, ela não pode ser confundida com aquilo que nós fazemos de errado e vamos atribuir aquilo um sofrimento futuro porque sou um crente. De forma alguma. Nós devemos reconhecer aquilo que nós plantamos, para quando estivermos colhendo, nós saibamos como enfrentar com dignidade, como aquele homem pendurado na cruz ao lado de Jesus. Nós, com razão, estamos pagando pelos nossos erros. Agora, este aí não. Este não. Então vamos mais alguns versículos na primeira carta de Pedro, capítulo 2. O título é O Bom Procedimento Cristão. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências da carne, as quais combatem contra a alma. O vosso procedimento entre os gentios seja correto, para que, naquilo em que falam mal de vós como de malfeitores, observando as vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Sujeitai-vos a toda autoridade humana, por causa do Senhor, quer ao rei, como ao soberano, quer aos governadores, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Pois é a vontade de Deus que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Então, eu sou livre. Jesus me libertou. Eu posso viver uma vida que eu quiser? Pode. Mas desde que você não se submeta à escravidão do diabo outra vez. Porque dependendo do que você vai fazer, você simplesmente estará dizendo através das suas atitudes que Jesus nunca te libertou, que você nunca foi liberto. Você está usando um pretexto para dizer apenas para fazer o erro. Porque não é tudo que é lícito que convém, diz São Paulo. Vocês querem ver? Verso 16. Como livres e não tendo a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Então, a liberdade, preste atenção nisso, a liberdade que Cristo conquistou para nós é de não termos mais que estarmos sujeitos à vontade do pecado. A liberdade que Ele nos dá é que nós alcançamos força, capaz de estarmos livres do pecado. Não estamos mais sujeitos à concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida. Há um poder superior a tudo isto que está disponível a cada um. Seja homem, mulher, criança, jovem, adulto, ancião, seja quem for, a cada um, se buscar este poder, pedir com fé, você recebe esta mesma força que Jesus tinha e tem
nele para vencer todos os ataques do diabo. Então essa liberdade você tem hoje. Então você não está mais obrigado a fazer a vontade da carne. Você não está mais obrigado a pecar porque você nasceu como pecador, como homem. De forma alguma. E eu quero concluir com Pedro, né? Capítulo 5. É a primeira carta de Pedro. Ele falando sobre isto. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de serdes participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. Se pelo nome de Cristo sois vituperados, tem alguém sendo vituperado por causa do nome de Cristo? Bem-aventurados sois, pois sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. Que nenhum de vós padeça como homicida, ou ladrão, ou malfeitor, ou como quem se entremete em negócios alheios. Vai pegar o cão pela orelha e depois fala que é por causa de Cristo. Entremete em negócio que não tem nada a ver com a vida dele, depois vai dizer que é porque é cristão. Não é forma alguma, porque você não é cristão, por isso que você fez isso. Entretanto, se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus por este nome. Que coisa maravilhosa! Pois já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. Então eu peço ao Senhor Jesus que nos ajude. Portanto, também os que padecem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador, fazendo o bem. Deus abençoe seu trabalho, seu lar, seu passeio, seu lazer e te dê cada dia mais luz, conhecimento e entendimento da palavra. Amém.